Um assunto que de alguma forma a gente sempre acaba retornando é sobre o treinador da seleção brasileira, né? Pelo menos desde que o Tite saiu do Brasil, parece que esse cargo nunca pareceu exatamente seguro, né? A gente tá agora com o Dorival Júnior, que assumiu neste ano, né, em 2024, começou naquela data de março, começou até razoavelmente bem, né, aqueles confrontos contra a Inglaterra e contra a seleção da Espanha. Mas depois disso, passou por alguns momentos bem ruins, né? Durante a Copa América, foi uma Copa América bem ruim da seleção brasileira. Tá jogando um futebol nada agradável, o que faz com que, obviamente, a posição dele como treinador do Brasil não fique garantida. Especialmente na situação atual, em que a gente tem o maior técnico do futebol mundial há bastante tempo, ficando livre no mercado em 2025, que é o Pep Guardiola. O contrato dele com o Manchester City só vai até o fim desta temporada, ou seja, caso ele não renove seu contrato, em junho de 2025 o Guardiola estará livre no mercado para assinar com algum clube ou para assinar com alguma seleção. E aí, obviamente, a gente sempre tem um rumor, um burburinho, um negocinho falando sobre essa possibilidade. Teve toda aquela novela do Ancelotti e tal, de que realmente parecia que ele iria assumir a seleção brasileira, né? Teve gente garantindo que ele ia assumir a seleção brasileira, no fim das contas deu tudo errado. E agora é a vez do Pep Guardiola. Só que assim, eu não estaria fazendo esse vídeo se fosse uma informação qualquer, dada por um jornal qualquer, um jornalista qualquer. Não é o caso. Essa matéria aqui foi publicada hoje pelo The Athletic, que é uma das principais, talvez a principal fonte de informação segura, confiável, de todo o futebol europeu. O jornalista Sam Lee, que é o responsável do The Athletic pela cobertura do Manchester City, soltou aqui essa informação hoje de que o Guardiola estaria sendo fortemente procurado pela seleção brasileira. Como ele diz aqui, as fontes indicam que a CBF está jogando firme, indo para cima, tentando trazer o Pep Guardiola e que estaria entrando em contato com ele várias vezes durante esse ano. Ou seja, pelo que ele diz aqui nessa informação, não é de agora, né? Parece que já tem um tempo que pessoas da CBF estão tentando entrar em contato com o staff do Guardiola para saber se ele estaria interessado em assumir a seleção brasileira. E assim, cara, se estão entrando em contato com ele até hoje, é porque ele ainda não recusou, né? Porque assim, se ele recebesse o contato e dissesse, obrigado, não vai rolar, não vou treinar a seleção brasileira, forte abraço, não iriam mais estar entrando em contato. Então, se esse contato está ocorrendo várias vezes nos últimos tempos, é porque o Guardiola ainda não fechou a porta. E aí ele diz aqui também que o Guardiola ficou um pouco chateado pela seleção brasileira não ter procurado ele na época que ele saiu do Barcelona, né? Talvez muitos de vocês não recordem, já faz bastante tempo, mas eu lembro que na época, no pós-Barça do Guardiola, chegou-se a se falar muito da possibilidade dele assumir a seleção brasileira. Mas assim, essa era uma época, cara, tipo há 10 anos atrás, era totalmente impensável você colocar um estrangeiro para treinar a seleção brasileira. Assim, só de tocar no assunto você já levava uma tijolada no meio da rua, tá ligado? Hoje não, né? Depois de tudo que aconteceu com o Brasil, do vexame do 7-1, a eliminação para a Bélgica em 2018, a eliminação para a Croácia em 2022, eu acho que hoje, não só a CBF, mas eu acho que o público, o povo brasileiro está muito mais aberto com a questão de um estrangeiro treinar a seleção brasileira. Também pelo que tem acontecido aqui no próprio futebol brasileiro, né? Afinal de contas, a gente tem visto estrangeiros tendo sucesso aqui já tem um tempo, né? Especialmente os portugueses, né? 2019 o Jorge Jesus, o Abel Ferreira, agora o Arthur Jorge no Botafogo, treinador português também, está tendo bastante sucesso. Então acho que isso também ajudou a consolidar a ideia na cabeça do povo brasileiro de que um estrangeiro pode sim treinar a seleção brasileira e pode sim obter sucesso. Outra informação importante que ele dá aqui é que o Guardiola ainda não tomou a sua decisão. O Guardiola ainda não sabe, ele ainda não cravou na cabeça dele se ele vai renovar com o Manchester City ou se ele vai sair no final da temporada. Mas eles dizem aqui que lá dentro do Manchester City, eles estão com um sentimento forte de que o Guardiola vai renovar com o Manchester City por mais uma temporada para sair em 2026. E aí já puxando aqui a segunda via dessa informação, digamos assim, o jornalista Pedro Ivo Almeida, da ESPN, soltou essa matéria aqui hoje, basicamente em resposta à matéria do The Athletic, dizendo que o que ele tem de informação é que a CBF procurou o Guardiola em 2022, eu imagino que tenha sido essa procura para ele substituir o Tite, e que o Guardiola recusou, e depois disso a CBF nunca mais procurou o Guardiola. Essa aqui é a informação do Pedro Ivo Almeida. Uma informação que vai totalmente contra a informação do The Athletic.
E assim, são duas boas fontes, né? O Pedro Ivo Almeida é um cara que sabe de seleção brasileira, cobra a seleção brasileira, tem boas informações. E o The Athletic também tem boas informações. Então aqui a gente tem informação de um cara que cobra a seleção brasileira daqui do Brasil, informação de um cara que cobra o Manchester City lá na Inglaterra. Eu não vou dizer aqui em quem você deve acreditar, eu só acho que talvez nenhum dos dois esteja mentindo. Talvez simplesmente a fonte que passou essa informação para o Sam Lee seja uma fonte que de repente o Pedro Ivo Almeida não tem, ou sei lá, talvez seja algo muito discreto que esteja acontecendo, uma conversa muito informal. Sinceramente eu não sei. Eu só sei que o The Athletic é uma excelente fonte e normalmente quando eles trazem alguma coisa é porque é verdade. Não significa que o Guardiola vai treinar a seleção brasileira. Mas assim, cara, o Guardiola já, nos últimos anos, ele tem tocado nesse assunto, de que ele gostaria de treinar a seleção brasileira, de que ele tem esse objetivo na carreira dele de trabalhar numa Copa do Mundo. Só que assim, aqui vai minha opinião pessoal. Eu não consigo enxergar o Guardiola assumindo uma seleção em 2025. Porque quando ele sair, se ele não renovar o contrato com o City, ele saindo em 2025, ele teria um ano para preparar essa seleção que ele assumisse para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Então, o Guardiola geralmente é o tipo de cara que gosta de pegar um trabalho assim, tudo certinho, começo, ter o desenvolvimento até chegar na grande disputa, no grande objetivo. Então, não consigo imaginar o Guardiola, sinceramente, pegando uma seleção para daqui a um ano ele já tá tendo que entrar numa Copa do Mundo. Até porque treinar uma seleção é diferente de treinar um clube. Então, provavelmente esse um ano seria um ano de adaptação para o próprio Guardiola, que é um cara que nunca trabalhou em seleção. Então, quando o Guardiola for treinar uma seleção, ele vai ter que passar por esse processo de se adaptar a todas as diferenças que é você trabalhar no futebol de seleções e você trabalhar no futebol de clubes. Então, assim, eu acho que é muito mais provável que o Guardiola assuma uma seleção em 2026 para o ciclo para a Copa de 2030, que uma das sedes da Copa 2030 é a Espanha, eu já falei para vocês aqui no canal, uma das sedes é a Espanha e um dos estádios da Espanha que vai receber jogos da Copa 2030 é o Camp Nou, o novo Camp Nou que está sendo reformado. Então seria mais um motivo para o Guardiola querer trabalhar nessa Copa do Mundo 2030. Então eu acho muito mais provável que isso aconteça. E aí tem duas possibilidades, né? Vamos supor que ele renove com o City. Ele sairia em 2026 e poderia assumir a seleção para o ciclo para 2030. Ou então, caso ele não renove com o City, ele para em 2025, tira um ano sabático, fica um ano ali descansando, sem trabalhar, e em 2026 ele assume a seleção para o ciclo para 2030. O Guardiola já fez isso, né? Ele tirou um ano sabático quando ele saiu do Barcelona, ele saiu do Barcelona em 2012, daí durante a temporada 12-13 ele não trabalha, ele só tira aquele tempo para descansar, para aprender alemão, para treinar o Bayern de Munique, e aí em 2013 ele assume o Bayern de Munique. Então eu não duvido, cara, vamos supor que realmente role. A CBF converse com o Guardiola, consiga costurar um acordo com ele, só que não significa que eles vão demitir o Dorival. Eu vi algumas pessoas falando, falta de respeito com o Dorival, vai tirar o Dorival, vai demitir o Dorival. Não precisa necessariamente, cara, para o Guardiola treinar a seleção brasileira, não precisa necessariamente o Dorival ser demitido. Pode muito bem a CBF costurar um acordo com o Guardiola, e aí chega ali, o Dorival vai disputar a Copa do Mundo em 2026, vai ter o seu contrato dele até 2026, disputa a Copa do Mundo, acabou, independente do resultado, Brasil hexa ou não, acho que não vai ser, pelo menos olhando com o time que a gente tem hoje, é difícil chegar lá com esperança de que o Brasil vai ser hexa. Acabou, encerra o contrato do Dorival, Guardiola teria esse um ano sabático, numa hipótese de não renovar com o Manchester City, aproveitaria esse ano para, de repente, aprender português, se é que ele já não sabe, né, o Guardiola é um troglodita, que nem diria o seu Madruga, não, mentira, ele é um poliglota. Então ele poderia ter esse tempo de preparação todo para estudar mais, aprender sobre a cultura do futebol brasileiro, sobre os jogadores, sobre a linguagem, etc. Sobre o próprio futebol de seleções, sobre todo o contexto que é trabalhar no futebol de seleções. E aí, em 2026, ele assume a seleção brasileira para o ciclo inteiro até 2030. Essa eu acho que seria a possibilidade mais plausível. Claro que é um sonho, né? Pelo amor de Deus, pô. Eu sei que tem algumas pessoas que acham que, não, o estrangeiro não pode treinar a seleção brasileira. Ou então tem aquela ala de pessoas que pensam que não, o Guardiola não pode treinar, porque se o Guardiola assumir a seleção brasileira, ele vai transformar todos os jogadores em robôs, os jogadores vão ficar robóticos, não sei o que, não sei o que lá. Eu não acho que isso seria um problema. Claro, provavelmente teria disso, né? O jeito que o Guardiola joga é muito diferente, por exemplo, do jeito que o Ancelotti joga. Pessoalmente, eu acho que o Ancelotti combinaria mais com a seleção brasileira que o Guardiola. Mas daí a você dizer que o Guardiola não pode treinar a seleção brasileira, eu acho que o Guardiola assumindo a seleção brasileira, começasse a ganhar jogo, começasse a
a transformar o time num time avassalador, que nem ele costuma fazer, eu acho que todo mundo iria se esquecer disso na hora. Mas assim, já pensando nessa possibilidade, você já parou para pensar em como seria a seleção brasileira com o Guardiola, como seria mais ou menos a formação? Antes da gente falar sobre isso, meus queridos, peço aqui essa pausazinha para falar para vocês da LS FootJS, a loja parceira aqui do canal. Lá tem várias camisas de futebol de seleções, já que a gente tá falando aqui de futebol de seleções, vai começar a data FIFA, tem vários modelos lá, tanto modelos mais recentes quanto modelos mais, por exemplo, da Copa do Mundo 2022. Tem esse modelo aqui maravilhoso, ó, da seleção brasileira de 1998, que inclusive é um modelo que eles mandaram para mim, ó. Se liga só que coisa linda. Essa minha tem a personalização do Ronaldo. E tem várias outras camisas de seleções lá, como vocês podem ver por aqui, ó. Tem outros modelos aqui para mostrar para vocês. Essa daqui de Portugal, que Portugal utilizou na Euro. Obviamente a minha tá com a personalização do Cristiano Ronaldo, do homem. E essa daqui da França, que a França também utilizou na última Euro, que eu também achei esse modelo bem bonito. A minha tá com a personalização do Kylian Mbappé, obviamente. Tá aqui, ó, coisa linda. Todas essas camisas você pode estar adquirindo por lá, beleza? Utilize o meu cupom de desconto, se você comprar utilizando o meu cupom de desconto e o meu link aqui que tá aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, você vai dar uma grande força aqui pro canal, beleza? Não deixe de conferir. Pronto, aqui para tentar entender mais ou menos, só um vislumbre de como poderia ser uma formação da seleção brasileira com o Guardiola. Essa daqui é a formação que o Dorival Júnior utilizou no último jogo, né? A gente sabe que o Dorival Júnior adora utilizar dois volantes, tá aqui os dois volantes e tal. Vamos tentar traduzir isso mais ou menos para a seleção brasileira, né? Acho que no gol, acho que ele não iria mudar, acho que ele iria de Ederson, né? Imaginando uma situação dessa, o Alisson iria perder a titularidade, não ia ter jeito, não ia ter para onde correr. Aí na zaga, eu acho que ele iria de Gabriel Magalhães, que é um cara que joga num time que é bem parecido com o Manchester City, né, que é o Arsenal, então acho que ele não teria dificuldade de adaptar. Depois disso, eu acho que ele iria aqui de Marquinhos, eu acho que o Guardiola iria querer contar com um zagueiro desse, com um zagueiro que tem essa qualidade de passe do Marquinhos, digamos assim. E aí uma coisa que a gente sabe que o Guardiola tem feito bastante nos últimos anos, é essa questão de adaptar zagueiros para jogar nas laterais, né? Então ele pega ali alguns zagueiros que tenham mobilidade, que tenham boa velocidade, que tenham uma boa qualidade técnica e tem adaptado eles para jogarem ali pela lateral. Pensando por esse lado, vamos supor que ele fosse querer montar um time assim na seleção brasileira, eu imaginei que aqui ele colocaria o Éder Militão como lateral direito, que até porque ele já jogou, né, nessa posição, né? Tanto na seleção brasileira, a gente viu ele fazendo isso, por exemplo, na Copa do Mundo 2022, quanto quando ele atuava pelo Porto. E aqui eu pensei, cara, imagina se ele mete o Murilo aqui na lateral esquerda. O Murilo é canhoto, é um cara que tem qualidade, cara. Quem assiste o Nottingham Forest sabe que muitas vezes ele gosta de se mandar pro ataque, sair jogando, criar algumas jogadas meio na maluquice. Então é um cara que eu acho que o Guardiola poderia até testar em utilizar mais por aqui pelo lado. Depois no meio campo, aqui é que começa a ficar um pouquinho complicado. O Guardiola é um cara que gosta de jogar com um volante, né? Então pensando isso, eu acho que talvez ele escalasse o Bruno Guimarães para essa função aqui, que inclusive é um cara que de vez em quando é vinculado ao Manchester City. Depois disso aqui, eu acho que ele iria escalar ali os dois meias atacantes, né? Que ele sempre joga com dois meias mais ofensivos. Acho que um seria o Lucas Paquetá, que é um cara que inclusive o Guardiola quis levar para o Manchester City, acabou não acontecendo, por causa de toda a questão que o Paquetá foi acusado de manipulação, por causa de questão de aposta e tal, de forçar um cartão amarelo, etc. E o outro meio ofensivo, a gente tem algumas possibilidades aqui. Uma delas seria escalar o Andrés, né, que é um cara que o Guardiola com toda certeza conhece, né? Aí ele atua na Premier League, afinal de contas ali pelo Fulham, então seria uma opção para ser esse segundo meio armador. E a outra opção seria colocar o Rodrigo aqui, né? O Rodrigo às vezes joga nessa função, não sei exatamente, mas eu acho que jogando um pouco na segurança, acho que ele escalaria esse time com o Paquetá e o Andreas Pereira como os dois meias atacantes. Nos lados, acho que seria bem óbvio, né? Obviamente o Rafinha, que o Guardiola deve estar amando, que está jogando muito bola no Barcelona, que é o clube do coração dele. Do outro lado, o Vinícius Júnior, com toda certeza, aqui absolutamente nenhuma dúvida, né? Melhor ponta esquerda do mundo hoje. E aí por dentro, aí sim, cara, a gente ficaria bastante na dúvida, porque assim, hoje a seleção brasileira não tem um centroavante absoluto, né? Então eu vou imaginar que aqui ele iria de Endrick. Eu acho que o Guardiola iria apostar no Endrick com toda certeza. Daqui para lá eu acho que o Endrick já vai ter desenvolvido um pouco mais. Eu acredito bastante nele, apesar de ele estar num momento um pouco delicado da carreira. Acho que as coisas vão dar muito certo para ele, porque ele é um jogador extremamente talentoso. Então a primeira vista seria mais ou menos assim. E aí, com a equipe jogando daquela forma que vocês já sabem que o Manchester City do Guardiola joga. Claro que o Brasil não tem jogadores da característica e em muitas posições não tem jogadores da qualidade do Manchester City. Mas eu acho que o Guardiola tem competência bastante e tem talento bastante aqui para ele conseguir fazer funcionar, beleza?
Agora eu quero saber de você, qual é a sua opinião? Como você acha que seria o Guardiola na seleção brasileira? Será que daria certo? Será que não daria? Manda aqui nos comentários, beleza? Um abraço, não esquece de deixar o likezinho e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!